Bendito Deus e Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, te peço a tua graça, sabedoria, Senhor, para saber transmitir a mensagem ao teu povo como deve ser transmitida, em nome do Senhor Jesus, para que não haja nenhum engano, Senhor, nenhuma sombra de dúvidas sobre a tua igreja verdadeira, Senhor, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Ultimamente estamos vivendo algum tempo turbulentos. Pessoas têm se levantado contra a igreja verdadeira, não apenas pessoas de outras denominações, mas pessoas que se dizem adventistas do sétimo dia, têm se levantado também para pregar contra a instituição, contra seus líderes e contra os pastores. E embora exista falhas na administração, no tocante a alguns eventos, algumas coisas, né? A crítica tem sido acentuada e nisso podemos ver perfeitamente o dedo de Satanás. Hoje os protestantes eles não protestam mais contra a igreja de Roma, contra as heresias e abominações do papado. Hoje o povo adventista se encontra acomodado e aqueles que se acham, né, que estão num patamar elevado de santidade, eles começam a acusar aqueles que, na visão deles, não estão pregando a mensagem correta, a ponto de fazer vídeo, pegando falas de pastores, não compreenderam a mensagem, pega a fala de pastor, pegam cortes, né, e colocam ali as suas afirmações dizendo coisa que o pastor não disse, né, como um vídeo que eu assisti, onde o rapaz disse que o pastor disse que não era viver praticando o pecado que você iria perder a salvação, né? E aí citou algumas passagens da Bíblia, mas só que o pastor não disse isso. O pastor falava de deslizes. Você está em Cristo, você é nova criatura, você não peca mais aqueles pecados que você pecava outrora, mas você pode ter um deslize, né? Ou ter outro deslize, ou outros que porventura dizem que após o fechamento da porta da graça não há possibilidade do salvo vir a pecar. E alguns pastores acreditam que há essa possibilidade sim, porque temos a natureza carnal ainda. É apenas uma questão de pensamento, de opinião, e por eu não concordar com a opinião do pastor, então eu me acho no direito de fazer um vídeo, né, supostamente refutando, simplesmente porque o pastor acredita que teremos possibilidade de pecar, mesmo sendo selados, porque teremos ainda a natureza carnal, né? Adão, por exemplo, Adão, ele tinha a natureza santa, ele não tinha nenhuma tendência para o pecado, nem conhecia o pecado, como nós conhecemos, mas ele decidiu pecar, né? Então havia a possibilidade. O próprio Senhor Jesus, puro e santo, ele também não tinha nenhuma tendência para o mal, para o pecado, e havia a possibilidade dele pecar. Até no último momento da cruz do Calvário, ele foi tentado também a isso. Então, que dirá nós, seres humanos, né, cheios de pecado, com a carne pecaminosa, não é porque fechou a porta da graça que não haverá possibilidade de pecar. Agora, obviamente que nós não pecaremos, né? É o que os pastores ensinam, mas gostam de pegar um texto, uma frase, um corte, para querer dizer que os pastores estão ensinando errado. Ou seja, eles pegam uma frase, né? Não levam em consideração o contexto. Se fosse honesto, por exemplo, ao fazer o vídeo, né, falando mal dos pastores, eles deveriam ao menos colocar o link abaixo do sermão completo ou do estudo completo. Eles gostam de citar textos também, né, do Antigo Testamento,
para querer falar mal, né, dos pastores, né? Como um vídeo que eu vi, né? Pegaram o Isaías 9,16, onde Isaías ali, ele fala de falsos profetas, né? Isaías 9,16 está dizendo: porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são dirigidos são devorados. E aí completou-se com uma frase de Ellen White, uma suposta frase de Ellen White, onde ele diz o seguinte: não confieis a outros o pesquisar das escrituras para nós, pois se a mensagem de Deus tivesse de ser dada pelos líderes, ela nunca chegaria ao povo, pois muitos dos nossos líderes têm cometido grandes erros. Só que quando você vai ler realmente Obreiros Evangélicos, página 303 e 304, se não me engano, não está bem escrito assim. Ela não está se dirigindo realmente a esse tom, né? essa frase. A mensagem de Deus tivesse de ser dada pelos líderes, ela nunca chegaria ao povo. Ela não diz isso. Ela diz o seguinte: toda alma precisa olhar para Deus em contrição e humildade, para que Ele guie, dirija e abençoe. Não devemos confiar aos outros a investigação das Escrituras para nós. Aí vem: alguns de nossos irmãos dirigentes têm se frequentemente colocado em posição errônea. E se Deus mandasse uma mensagem e esperasse por esses irmãos mais idosos, ela se refere a um grupo específico da época dela, para abrir caminho ao progresso da mesma, ela nunca chegaria ao povo. Ou seja, ela não fala que se a mensagem fosse dada aos líderes, ela não chegaria ao povo, como o camarada do vídeo falou. Ela diz que se Deus mandasse uma mensagem a alguns desses dirigentes mais idosos, ela nunca chegaria ao povo. Então ela fala da insolência de alguns homens mais velhos da época. Obviamente que esse texto pode ser aplicado, hoje pode, né? Só que eu acredito que do mesmo jeito que tem muitos pastores ou membros também leigos, né? A gente vê pela parábola, por exemplo, das 10 virgens, aparentemente todo mundo eram prudentes, né? Mas quando veio a prova, quando chegou perto da vinda de Jesus, a gente vê que não. Então, eu acredito que muitos dentre os pastores, dentre os membros, né, não estão de fato preparados. Mas há um grupo específico que vem se preparando. Agora, daí para eu abrir minha boca para falar mal, dizer que os pastores são bodes, a maioria dos pastores são bodes, como é que eu sei disso? Acaso eu convivo com os pastores para falar isso? Ou acaso agora eu sondo as mentes e os corações? Será que um dos dons do Espírito Santo agora é esse, da onisciência? De você sondar a mente e os corações? Será que Deus deu esse dom agora aos homens? Para abrir a boca para chamar os pastores de bode? Aí pega, por exemplo, Zacarias capítulo 3, capítulo 10 de Zacarias, verso 3, que diz o seguinte: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor Jeová dos Exércitos tomará seu cuidado do rebanho, a casa de Judá, e fará desta seu cavalo de glória na batalha. Ou seja, contra aqueles pastores que não estão cuidando das suas ovelhas, Deus derramará a sua ira, mas Ele vai cuidar do seu rebanho. Agora, impressionante é você pegar um verso desse, dizer que a maioria dos pastores hoje, adventistas, são bodes, ainda citar nomes, ainda fazer vídeos dizendo que o pastor está falando pela boca da serpente, porque ele entendeu errado o sermão do pastor, né, de forma tão leviana que desativa os comentários. E se você comentar no seu canal algo que vai contra o que ele acredita, ou algum debate, alguma divergência de ideia, ele lhe bloqueia. Então acho que isso não é coisa de cristão. No mínimo ele deveria fazer o feed e pelo menos colocar o link do sermão completo, para que cada um tome as suas conclusões. Mas não, o intuito é de colocar os seus inscritos contra os pastores de nossa época. Agora, como é que eu vou confiar em alguém assim? Alguém que, por exemplo, nem estuda a lição da escola sabatina. Ele vai contra a própria profetisa, que diz que a escola sabatina é o coração da igreja.
Aí o camarada, não estudo porque não me interessa, porque eu prefiro estudar a meditação e os escritos. Ele vai contra a própria profetisa. No final das contas, tudo isso é inveja. Você vê aí que tem pastores aí, tá vendo um dos mais famosos hoje, né? Tem quase 3 milhões de inscritos só no YouTube. Outros têm mais de 600 mil. E aí, no fim das contas, tudo isso é o quê? É inveja. É inveja. Eu acredito realmente que... Aliás, eu discordo de algumas coisas, né? De alguns pastores, principalmente famosos. Eu não sigo o pastor. Eu sigo se ele estiver dentro da Bíblia. Mas isso não me dá o direito de, por exemplo, eu discordar de algum ponto, eu fazer vídeo dizendo que o pastor está falando pela boca de Satanás. Isso não existe. Você vê aí, por exemplo, Davi. Né? Davi, mesmo com Saul fazendo o que fez, ele não se atreveu em mexer em Saul. Eu fico imaginando, inclusive, esse povo se vivesse na época de Davi. Olha aí, Davi está em apostasia, Davi adulterou, Davi está com muitas mulheres, Davi matou os irmãos, temos que tirar esse camarada do trono. Quer dizer, eles se levantariam contra o ungido do Senhor. E a gente vê que na Bíblia todos aqueles que se levantaram contra Davi, eles tiveram um fim tenebroso. Até o próprio capitão da guarda dele. Né? Eu fico imaginando como é que as pessoas têm coragem de se levantarem hoje contra homens que são consagrados e que são ungidos. E ainda dizem que não, a maioria aí não são ungidos, não são consagrados. Como é que ele sabe? Ele tem a onisciência, eles são das mentes e dos corações para acusar os pastores e que os pastores não são ungidos, não são consagrados. Pegam textos, né? Como já citei de Zacarias 10, verso 3, né? É como diz, né? A letra mata, né? A letra mata. Ficar pegando texto para condenar um, condenar outro, e não vivem realmente no espírito, né? Lá em João capítulo 17, uma das minhas orações é que se cumpra, e vai se cumprir, mas que se cumpra o quanto antes as palavras de Cristo. João 17, verso 16 está escrito: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amastes a mim. Que haja essa unidade o quanto antes. Nós não somos do mundo, é hora de amadurecer, sermos cristãos verdadeiros, espirituais, que amam pregar a verdade, mas sabem tolerar e são misericordiosos com aqueles que estão em falta, como era o nosso Senhor Jesus. A esse povo falta ler mais os evangelhos, falta meditar mais sobre o caráter de Cristo. Se acham mais santos que os outros, mas não passam de legalistas, beirando ao extremismo, ao fanatismo. Como dito, imagina esse povo vivendo na época de Davi. Inclusive, a maioria das pessoas que se afastam, elas, quando você vai olhar o histórico delas, elas não devolviam o dízimo e não estudavam a lição da escola sabatina. E muitos hoje que se levantam para pregar contra a instituição, contra os pastores, ou eles estão afastados da igreja, e outros que morrem fora da igreja. Já se viu muito. Você pode ter um ministério voluntário, obviamente, ser um missionário voluntário, isso é do agrado de Deus, mas jamais se levantar contra a igreja que ele instituiu. O livro Eventos Finais é que fala que não haverá outra instituição. Não haverá outra instituição.
E ela ainda diz que quando começa a acusar a igreja em suas balanças humanas, podeis saber que Deus não está dirigindo. Ele se encontra no caminho errado. São pessoas que se levantam para criticar, se julgam mais santos que os outros. E isso também é reprovável por Deus. Por isso eu digo, tem que crescer, tem que ser um cristão maduro e entender que muitas vezes a pessoa pode estar em pecado, pode estar pecando, mas porque não foi ensinada corretamente. E outras vezes é apenas uma questão de clareza mental, né, de discernimento, que a pessoa no momento ali não está tendo e por isso ela comete algumas infrações e cada um tem o seu tempo. Isaías 58, verso 9, quando Deus repreende seu povo para o verdadeiro jejum, ele diz, né, então clamarás e o Senhor Jeová te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que aponta e o falar injurioso. Essas pessoas se levantam na posição de juiz para apontar o dedo, para acusar e para falar injuriosamente contra a instituição e contra os seus ungidos. Mateus 18, por exemplo, ele é pisado. O mandamento de Jesus que você tem que ir ao seu irmão, né, e falar com ele. Mas eles têm a desculpa que não, porque está público, está na internet, então eu posso fazer vídeo falando contra. Fazendo vídeo falando contra, mas que o quê? Questão de opinião. Porque quando você vai ver, analisar o vídeo e analisar a fala do pastor, vê que o camarada que fez o vídeo está todo errado. Aí traz vergonha à igreja, colocando adventista contra adventista, sendo usado, sendo instrumento de Satanás, como a própria Ellen White fala no livro Eventos Finais. A parte que eu li fala que está no caminho errado, mas antes ela diz que a pessoa está sendo usada por Satanás, e é isso que Satanás quer. Que se levantem para descredibilizar a igreja, o povo remanescente que vai pregar as verdades no tempo do fim. Os 144 mil remanescentes saem de dentro desse povo. A grande multidão será aquele povo que vai ouvir o alto clamor, que vai ser dado por aqueles que estão dentro da igreja verdadeira, dentro do povo remanescente, e não pelos que estão lá fora, porque os que estão lá fora, em outras denominações, eles não conhecem essa verdade. Eles não conhecem as 3 mensagens angélicas. Como Ellen White fala, não haverá uma outra instituição. Então que vocês tomem cuidado com aquilo que vocês assistem no YouTube. Se levantou para estar falando mal contra a igreja, desconfie. Desconfie, porque a verdade, a mentira vem misturada com a verdade. Então saiba analisar, saiba ter discernimento espiritual e escolher aquilo realmente que é bom, que é para a sua edificação, que vai lhe trazer crescimento espiritual. Infelizmente, realmente a gente vê hoje nas igrejas muito sermão fraco, né? Não é pregado aquilo realmente que alimenta, aquilo que você sai da igreja refletindo sobre o sermão, mas eu, pelo menos de mim, eu tenho muito aprendido com a igreja, né? Tenho aprendido muito com os pastores, tem algumas coisas que realmente eu não concordo, questões de opinião, mas quem sou eu para estar me levantando e fazendo vídeo contra, descredibilizando o pastor que tantas almas tem ganhado para o reino de Deus por meio do seu trabalho, né? E muitos aí no caminho errado, porque tem muito seguidor achando que está no caminho certo. Eu tenho aprendido muito, inclusive com os próprios membros, né? Quando sobe ali no púlpito para pregar. Sábado agora, por exemplo, o irmão fez uma explanação belíssima sobre a lição, né? Falando de Jonas, falando de Abraão, fazendo uma comparação, né? Mostrando realmente que nós hoje somos os Jonas, né? Que nós precisamos realmente ter amor pelas pessoas e viver essa mensagem que a gente recebeu. Mas infelizmente o diabo tem levantado dissensões, desuniões, e a pessoa ainda tem o disparate de dizer que está sendo perseguido. Não, não está. Você é que está afrontando.
Você que está pregando contra a instituição. E interessante que ensina também que a pessoa vai ser perseguida e vai sair, né? Vai ser expulsa da igreja, né? Mas ele faz a mesma coisa quando alguém que está no grupo dele e não concorda com ele, né? E tenta ali num diálogo, ele vai lá e exclui, tira a pessoa do grupo dele do WhatsApp, e no YouTube ele bloqueia os comentários, né? Então realmente é um ditador e acusa a igreja de ser aquilo que ele é. Ele expulsa as pessoas e diz que a igreja vai expulsá-lo. Veja que incoerência, né? Por ele dizer que prega a verdade. É impressionante. Que Deus seja louvado e que sigamos firme na verdade e na igreja verdadeira, que é com certeza absoluta a igreja da profecia, igreja adventista do sétimo dia. Que Deus seja louvado. Santo e eterno Deus, graças te dou, Senhor, por esse breve vídeo, esse breve estudo. Que o Senhor, meu Deus, nos dê discernimento espiritual e firmeza, Senhor, os pés na rocha, firmados em Ti, Jesus. Passamos também a ler mais os evangelhos, meditar mais na Tua vida, ler o livro desejado de todas as nações e assim, Senhor, buscarmos de fato o caráter de Cristo, que é um caráter firme, puro, santo, que abomina o pecado, mas que ama o pecador e que tolera, que é misericordioso e que sabe, meu Deus, aguardar em Ti e ora pelas pessoas, Senhor, que estão em erro e lutam pelas pessoas que estão em erro e não brigam com as pessoas que estão em erro. Que o Senhor, meu Deus, seja louvado, que o Senhor nos abençoe e nos conceda o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.